Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Amém. Queridos, hoje mais uma porção maravilhosa da Santa Instrução do Eterno, porção denominada Behar, né? Be no Har, monte. Por isso tem Har Sion, monte Sião. Har significa monte, no monte, é o nome da porção de hoje. E esse nome ele advém sempre do primeiro parágrafo do próprio estudo. Então, está em Levítico 25, Vaikra 25, a partir do verso 1 até o capítulo 26, verso 2. Abram por gentileza. Levítico 25, a partir do verso 1. Vou ler primeiro até o 7 e depois nós prosseguiremos na leitura. Disse Adonai a Moshe no monte, olha aí, Behar, no monte Sinai. Então, o que foi dito aqui, foi dito lá no Monte Sinai. Disse Adonai a Moshe no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um Shabat a Adonai. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podará a sua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá Shabat de descanso solene para a terra. Um Shabat a Adonai. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por alimento. Queridos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o Eterno sempre nos ensina. Ele é quem nos ensina. Aqui, obviamente, o instrumento por meio do qual esse ensino nos foi dado foi Moisés, Moshe. Então, lá em Isaías 28, 26, diz assim: o teu Deus, o teu Elohim, o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Olha que maravilha. Então, nós temos a instrução direta do Pai para nós. Uma instrução direta. Então atentemos para essa maravilha. Não é? E no verso 29 fala assim: até isto, ou seja, em todos os detalhes, procede de Adonai, Senhor dos exércitos, Adonai de Sebaot, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías 28, verso 29. Aqui, queridos, na leitura, nós percebemos o quê? Estamos aqui diante do ano sabático, ou shabático, né? Que é o descanso da terra a cada 7 anos. Tal qual acontece com o shabat semanal, né? Aqui nós temos a contagem em anos. Né? Então, esse descanso anual da terra é chamado de Shemitah. E Shemitah significa deixar livre ou retirar-se. Então, durante o ano de Shemitah, os agricultores, aqueles que trabalham, que lavram a terra, se abstêm de contato com a terra, no sentido de plantar, colher, podar, né? Por conta dessa proibição aqui da Torá. Agora, por que o Eterno mandou ao seu povo que guardasse os anos de Shemitah? Qual é o motivo? Um de cada vez. Porque o Eterno determinou que se observasse ou que se observe o ano de Shemitah. Qual é o fundamento disso? Tudo tem um fundamento. Qual é o fundamento do ano de Shemitah? Vou fazer a analogia óbvia. Por que guardamos o Shabat?
para o nosso descanso, para o descanso da terra, no caso do Shemitah. Mas tem uma razão muito mais profunda do que essa. Qual é? No versículo 4 diz que é descanso da terra e descanso para o próprio Adonai. Não, tem um fundamento maior aí por trás. Do Shabat é porque é mandamento, né? Quarto mandamento. Não, ambos são mandamentos. Nós estamos aqui na Torá, tudo é mandamento. Né? Tudo é mandamento. Você qual que é o fundamento de guardar o Shabat? Porque o Eterno determinou que se guardasse aqui, no caso específico, Shemitah. E também o Shabat é lógico, ele tem o fim de restaurar as nossas forças, de descansar, de confiarmos no Eterno, na provisão dele, que é ele quem cuida de nós. E a terra para restaurar a fertilidade. O mesmo fundamento para a terra. O mesmo fundamento para a terra. É isso que eu ia falar, de certa forma você já Fale. Eu estava pensando, né? Fale. Nós cremos na provisão do Eterno, tanto o Shabat quanto o Shemitah, né? Igual o pessoal recolhia o maná todos os dias, no Shabat não. Mas o maná que recolhia na sexta, ele era suficiente para o Shabat. Então, queridos, a questão do Shabat, perfeito. A questão do Shabat é a confiança que devemos ter no Eterno em relação ao Shabat. Por exemplo, nós temos N situações de que a pessoa fala assim: ah, mas eu tenho família para cuidar. Ué, mas espera aí, a quem você serve? Em quem você confia? Não é? Onde está a prova da sua confiança? Dependência do Eterno. Se eu confio no Eterno, se eu sou dependente do Eterno, o Eterno me manda guardar o Shabat, e o meu trabalho me impõe trabalhar no Shabat, a quem eu devo obedecer? Não é? Será possível que eu vou deixar de obedecer ao Eterno para obedecer uma vontade minha, no sentido de não confiar no Eterno, que Ele ou dele é que vem a minha provisão? Em que ponto, afinal de contas, eu vou confiar no Eterno? Só nas coisas que me convêm? Naquilo que eu não tenho nenhum embaraço? Ou eu vou confiar no Eterno em todas as coisas, em todos os mandamentos que Ele me ordena fazer? A resposta é óbvia. Né? Então, quando nós guardamos o Shabat, assim como também o Shemitah, nós demonstramos a nossa confiança no Eterno e compreendemos que é Ele efetivamente quem nos dá sustento, é Ele quem cuida de nós. Não nos iludamos, não nos iludamos. Eu posso ser PhD naquilo que eu faço. Se o Eterno não me abençoar, se não tiver a bênção dele, eu não chego a lugar nenhum. A pessoa pode ser forte do jeito que for, se o Eterno não abençoar, aquilo se transformará em maldição para ela. Então, queridos, isso é dependência, isso é fazer a vontade do Pai, tal qual Yeshua nos ensina. Yeshua nos ensina a fazer a vontade do Pai como? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Mas peraí, eu estou falando que a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e ao mesmo tempo eu estou preocupado com a comida, em que essa comida não venha? Como assim? Né? Notem que é incongruente esta emuná, esta confiança. É uma confiança desconfiada. Ou seja, em resumo, não é confiança, não é fé. É um equívoco. É um equívoco, está se enganando a si mesmo. Né? E, gente, um princípio que eu sempre gosto de enfatizar é que o Eterno, para aqueles que efetivamente dependem dele, fazem techuvá, reconhecem e dependem dele, ele nos coloca como cabeças, e não por caudas. Cauda fica dando satisfação para tudo. Cabeça não, cabeça comanda. Não é? Tantas e tantas atividades autônomas que a pessoa pode trabalhar e ganhar autossustento, né, de forma a respeitar todos os mandamentos do Eterno, e a pessoa às vezes prefere ficar empregada num emprego que contraria as normas do Eterno, contraria a Torá, ele não tem condições de cumprir os mandamentos do Eterno, e ainda atribui o descumprimento da Torá ao emprego. Não, e ainda dá uma desculpa aparentemente válida. Afinal de contas, eu tenho que sustentar a minha família.
Meu querido, você está equivocado. Não é você quem sustenta a sua família. Quem sustenta a sua família, quem sustenta a minha família, quem nos sustenta é o Eterno. Se Ele abençoar, está abençoado. Aliás, a palavra fala o quê? Aos seus Ele dá enquanto dorme. Enquanto dorme. É óbvio que isso não é um convite ao ócio, não é um convite à preguiça, mesmo porque a própria Torá abomina isso. Agora, à medida que obedecemos, né, nós colheremos, nós colhemos, nós temos N experiências de colheitas de bênçãos por conta da obediência. Pois não, Will? Não, eu tenho um testemunho, né, a respeito disso mesmo. Uma colega que trabalha comigo me questionou: Úrica, mas se um pai de família recebe uma proposta de emprego ao sábado, se ele precisa trabalhar, ele vai deixar a família dele passar fome e necessidade? Eu disse isso para ela, eu disse o seguinte: se ele for uma pessoa de fé, se ele crê em Deus, ele vai orar para que o Eterno abra uma outra porta de emprego para ele nos demais dias da semana. Com certeza, e a palavra diz... Mesmo se ela não concordou, não. Ela falou assim, não. Não vai concordar. A gente não é realmente natural, realmente espiritual. A palavra diz: A fé, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Simples assim, gente. Simples assim. Então, o que o Eterno deseja do seu povo, daqueles que dizem que o servem, não é que em qualquer lugar que esteja fazendo o que estiver fazendo, que a sua confiança esteja apenas nele. Isso é o que o Eterno deseja de nós. Então, com relação à terra, o Eterno já temia que, por ser uma terra que ele mesmo já tinha adjetivado de terra que mana leite e mel, o que aconteceria com o seu povo que estava numa terra flagrantemente, patentemente fértil, né? Que eles se gloriassem de si mesmos por fazer aquela terra produzir ao máximo, né? Então, para que isso não acontecesse, o Eterno institui o Shemitah, o ano de descanso da terra, e para que as pessoas, obviamente, não confiem na força do seu trabalho. E aí vem as peculiaridades de cumprir o ano de Shemitah, assim como também o Shabat, né? Mas em relação ao Shemitah, o Eterno promete 3 coisas. Primeiro, ele promete que a colheita do ano anterior ao ano de Shemitah, ou seja, a colheita do 6º ano, olhem gente, o que o Eterno faz. Ele promete que a colheita do 6º ano dure 3 anos. Exatamente, dure 3 anos. Ou seja, para o 6º ano, para o 7º ano que não pode, que a terra vai descansar, e para o ano seguinte. Por quê? Porque no ano seguinte começa o trabalho na terra, e que só vai produzir no ano seguinte, no 9º ano. Então, no 6º ano, ele dá a provisão triplicada. E aqui, muito interessante, porque tal qual acontecia com o maná, que se fosse colhido durante a semana, né, ele apodrecia, e na sexta-feira, colhendo porção dobrada, ele não apodrecia. A mesma coisa com relação aos depósitos dessa terra. A comida que se colhe para 3 anos, ela não estraga, ou não estragava. Todos os estudos rabínicos apontam para isso, né? Enquanto nos anos normais, à medida que havia ali qualquer sentimento de ganância ou de juntar além do necessário, aquilo acabava se perdendo. No ano de Shemitah, para 3 anos consecutivos, poderia se armazenar, guardar, e não teria nenhum problema. Isso é relacionamento de confiança com o Eterno. O Eterno promete que durante o ano de Shemitah eles ficariam satisfeitos, ou seja, estamos agora no ano de descanso, né? Estamos satisfeitos. Por quê? Porque é-nos autorizado a comer da quantidade de alimento que está ali, mas não pode comer tudo. Não é aquela fome desarvorada, né? Aquela coisa de
achar que pode colher tudo. Não, existem normas. Né? Ele vai colher o necessário para o alimento. Não pode colher tudo, porque tem também o estrangeiro que mora ali, que peregrina junto e que também tem que colher. E ele não pode ser obstado, impedido de fazê-lo. Então o Eterno, ele olha para toda a situação e dá amparo a todos. Ninguém fica desamparado. E a terceira promessa é que se guardarem tanto os anos de Shemitah quanto como os de Yovel, Yovel é o que é Yovel? Jubileu. Bom, o que é Yovel? O que é jubileu? Nós estamos falando então, nós falamos dos 7 dias da semana e tem o Shabat. Nós falamos dos 7 anos da terra e tem o ano de Shemitah. O Yovel é 7 anos vezes 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, o 50º ano é ano de Yovel, ano de jubileu. Então, e aí o seguinte, no ano de Yovel, a prova é dupla, porque acaba de sair do ano de Shemitah e tem o ano de Yovel na sequência, ou seja, 2 anos, em que não pode plantar, colher e nem podar. Olha aí. Então, se observassem, estariam seguros, o Eterno daria toda a provisão. Porém, se não observassem, nem Shemitah, nem Yovel, os seus inimigos o forçariam ao exílio. Vejam aí a consequência. Bom, lemos aqui Levítico 25, de 1 a 7, mas Levítico 25, de 1 a 7, efetivamente, abarca essa matéria? Não, essa matéria já tinha sido dada lá em Êxodo. O mandamento, na verdade, foi dado em Êxodo 23, versos 10 e 11. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. E do sobejo, ou seja, da sobra, comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, o mandamento foi dado em Êxodo 23, e agora aqui em Levítico 25 ele é mais o quê? Detalhado. O Eterno aqui agora ele dá mais detalhes sobre o cumprimento. Interessante, queridos, com relação à questão da terra. Por que o Eterno faz isso? A terra pertence a quem? Pertence a nós? De quem a terra? De Adonai. Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha, disse Adonai. Levítico 25, 23 faz parte do nosso texto com relação à venda de terras. E aí nós vamos ver a consequência disso lá no ano do jubileu. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Ou seja, o povo do Eterno, enquanto estiver aqui nesta terra, todos nós estamos como? Peregrinos e estrangeiros. Gente, isso aqui é só uma passagem. O Eterno nos permite administrar bens. Eu tenho uma terra aqui, tem outra terra ali, tem coisa nenhuma. Tudo pertence ao Eterno. O Eterno me permite administrar uma terra aqui, uma terra ali, outra acolá. Ok. Mas eu estou administrando dentro da vontade dele, submisso a ele, para honra e glória do nome dele. Sou um mero mordomo, um mero administrador. Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são meus, diz Adonai, nosso Elohim. A terra e tudo o que nela há, tudo pertence a ele. Então, queridos, quando nós partimos desse pressuposto que tudo pertence ao Eterno, que somos meros administradores, isso nos dá uma sensação de quê? De liberdade. De liberdade e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. Nós temos a liberdade em saber que nós estamos fazendo para Ele, e a responsabilidade muito maior, porque incumbe-nos administrar algo que Ele nos confiou.
No Salmo 24:1 repete: de Adonai é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Por fim, no Salmos 89:11 diz: teus são os céus, tu a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Tudo obra das mãos do Eterno. Queridos, prestem atenção. Quando o Eterno dá esse mandamento para o seu povo, consta que a conquista e a distribuição da terra durou 14 anos. Demoraram 14 anos ali para que se fizesse a distribuição da terra dentre as tribos de Israel. Então, o 15º ano foi o primeiro ano desse ciclo de 7. Então, o ano 21º foi o 7º. Conforme cálculo rabínico, de todos os estudiosos, decorreram 836 anos, desde o ano 15, depois da entrada na terra, até a deportação para a Babilônia. Nós acabamos de falar lá que, se não cumprisse, o Eterno faria com que os inimigos os levassem ao exílio. Então, decorreram 836 anos. Prestem atenção nesses cálculos. Entre esses dois períodos, os anos sabáticos e de jubileu só foram observados por 400 anos. Então, durante 400 anos, o nosso povo observou o Shemitah e o jubileu. E durante 436 anos não respeitaram. Olha aí, proporcionalmente, menos 50% para a obediência e mais 50% para a desobediência. Ou seja, durante 436 anos, há 62 sábados e 8 anos de jubileu, os quais somam 62 mais 8? 70. Então, 62 sábados e 8 anos de jubileu, somando 70 sábados. 62 sábados mais 62 anos de Shemitah, mais 8 de jubileu, de 7 em 7. O cativeiro babilônico veio quando o povo de Israel tinha deixado de guardar esses 70 anos shabáticos. Olha aí, então eles descumprindo esses 70 anos após o interregno de 400 e tantos anos, como está descrito em Levítico 26, 34 a 43, aí diz, lá em Levítico 26, 34 diz assim: então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus shabatot, nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará. Por quê? Porque vocês não permitiram que ela descansasse, quando vocês estavam tomando conta dela. E aí mais à frente fala, gente, que o povo do Eterno pereceria entre as nações, e a terra dos nossos inimigos nos consumiria. Aqueles que dentre vós ficarem, eu estou lendo aqui Levítico 26, 34 a 43, aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais com eles serão consumidos. Mas, olha aí, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Evandro, lembra-me por favor aí no verso seu aí, 26, 42. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a ele e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei.
Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus shabatot, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Ou seja, como vocês não permitiram que a terra descansasse, como vocês foram desobedientes, vocês serão assolados em terra de inimigos durante o mesmo período de anos que vocês não cumpriram lá atrás, ou seja, por 70 anos. Enquanto vocês estão lá, a terra vai descansar. Se vocês se arrependerem, eu até vou perdoar vocês, mas não os livrarei de nenhuma consequência. Simples assim. Simples assim. Evandro, lê o verso, por favor, que fala da confissão. No entanto, se o seu coração incircunciso se humilhar e eles estiverem livres da punição dos seus erros, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra, pois a terra ficará abandonada sem eles e pagará seu shabatot enquanto permanecer desolada sem eles. E eles terão sofrido a consequência dos seus erros por terem rejeitado minhas regras e detestado meus regulamentos. É igual o seu, viu? Ok, não, mas você começou um versículo depois do que eu te pedi. Mas se confessarem, você começou, pelo que também fui contrário a eles, eu fiz entrar. Se o seu coração é circunciso, um antes desse. Então, você quer o 26:42, né? É o que está, se confessarem, é o que está a confissão da iniquidade. Vê se é o 41. Lê a partir do 40, por favor. Os que permanecerem enfraquecerão nas terras de seus inimigos por causa da culpa de seus erros, por causa dos erros dos seus antepassados. Eles confessarão seus erros e os erros dos seus antepassados cometidos por eles em sua rebelião contra mim. Eles admitirão que estavam contra mim. Ok, então tá, isso aí. Com relação às iniquidades, eu queria saber qual o termo que está no hebraico. Então, confessarão os seus erros. Então, queridos, Jeremias 29, verso 10, nos descreve que o cativeiro babilônico durou exatamente os 70 anos. Lá em Jeremias 29, 10 está assim: porque assim diz Adonai, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, lá em 2 Crônicas 36, 20 e 21, também atesta esse cativeiro. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Adonai pela boca do profeta Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus shabatotes. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Isso aqui traz o que para nós, gente? Isso aqui traz o seguinte aqui: não vamos deixar a terra descansar. Vamos fazer essa terra produzir, porque senão nós vamos tomar prejuízo. Olha aqui o resultado. 70 anos que eles acharam que eles estavam no lucro, olha aqui o resultado. Foi tudo embora. Tudo em vão, tudo embora. E muito além da riqueza material, muitas vidas se perderam, tanto no aspecto físico quanto espiritual. Por quê? Porque não confiaram na palavra de Adonai. Se Adonai manda respeitar o Shabat, se Adonai manda respeitar o ano de Shemitah, por que eu acho que a minha vontade é melhor do que a de Adonai? Será que eu penso que eu vou conseguir driblar isso? Será que eu penso que efetivamente eu estou obtendo algum lucro, entre aspas? Pura aparência, não se enganem, pura aparência. Todos que achavam que estavam enganando aqui, o Eterno fez questão de registrar: vocês ficarão escravos pelo tempo que vocês descumpriram, enquanto vocês vão falar, a terra vai descansar, pelo tempo que vocês não permitiram que ela descansasse. Em Daniel, capítulo 9, verso 2, também Daniel, lendo o profeta Jeremias, ele atesta: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel,
entendi pelos livros que o número de anos de que falara Adonai ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos. Então, queridos, nós sabemos, mais uma vez, vou enfatizar isso, nós somos muito bons em dar desculpas. Muito bons, nós somos especialistas nisso. E muitas vezes as nossas desculpas, elas têm todo o cunho de santidade e de justificativa aos olhos humanos, mas nunca aos olhos de Adonai. Por quê? Porque a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Não pensemos que a nossa vontade, por melhor que ela seja, possua o condão de substituir a de Deus. Não nos iludamos, não nos enganemos. Jamais, jamais. Então, assim, com relação ao ano de jubileu, ainda tinha esse acréscimo. Ou seja, se estava difícil para o povo, pela desobediência tão somente, não havia nenhuma circunstância, não há nenhuma circunstância material na palavra que possa justificar o comportamento do povo de Adonai. Nenhuma. Tipo assim, porque o povo começou a passar dificuldades, e aí eles, pensando que tivessem sido esquecidos por Adonai, foram até a terra e a fizeram produzir. Isso não está na palavra. Não tem nada disso na palavra, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é promessa em cima de promessa. Sejam fiéis e vocês colherão, vocês terão uma provisão de 3 anos no último ano. No ano de Jovel também eu vou suprir. Ou seja, confiem em mim, disse Adonai. Então, uma proibição de trabalho, tanto no Shabat quanto no Shemitah, também em Yovel. E aliás, Yovel aqui traduzido como jubileu, significa na verdade trombeta, significa na verdade a origem é chifre de carneiro. Yovel aí vem da palavra chifre de carneiro, shofar. Shofar. E aqui nós veremos aqui que essa trombeta, ao fim de 50 anos, ela vai tocar. Ela vai tocar, ela vai soar. Então, queridos, a partir aí do verso 10, tem várias promessas. Primeira, haverá liberdade com relação aí ao jubileu. O que acontecia no jubileu? Em resumo, liberdade para todos os habitantes da terra. Todos os habitantes. Será um ano de jubileu com toques de shofar. Verso 10 aí. Cada um voltará à possessão original da terra, segundo as partilhas que se fizeram no tempo de Josué. Ou seja, as pessoas ali, elas negociavam a terra. Ao fim de 50 anos, voltava para quem? Me acompanha, gente? Para o antigo dono, para o primeiro dono. E isso aqui com que objetivo? Justiça social, de manter aquele pacto inicial que o Eterno fez com as tribos, com as 12 tribos. Cada um voltará à sua família. Refere-se aqui ao servo hebreu, aquele caso lá da orelha furada ou perfurada, que serviu por 6 anos. No ano de Shemitah ele deveria ser solto, é o ano da liberdade. Mas se ele quisesse prosseguir, furando a orelha, se ele quisesse prosseguir, lá no jubileu, necessariamente ele estaria liberto. Então, esse ano de jubileu aí, gente, ele tem uma conotação de ano da liberdade, ano da aceitação, ano de redenção, também como um sinal da eternidade. E aí, obviamente, não podendo semear, colher, esse ano seria de total abstenção do trabalho, exatamente como em Shemitah. No verso 10 aí fala, tocava o shofar a cada ano de Jovel em Yom Kippur, tocava-se o shofar anunciando, chegou a hora de libertar os servos judeus. Da mesma forma, um dia se escutará o magnífico toque do shofar que anunciará a vinda do Mashiach. Então, quando nós falamos aqui em shofar, tocar shofar, tem as festas aí que prenunciam, são sombras do que virá.
ou dos eventos que virão, né? E o toque do shofar para nós ele é de extrema importância para que nós identifiquemos o som quando ele acontecer, né? Quando ele acontecer. Interessante, queridos, que também durante esse período, né, com relação às negociações, em hebraico, onat mamon, né, não poderia, e aliás isso é uma máxima, né, dos servos de Adonai, de não enganar as pessoas nas transações comerciais, né, onat mamon. Então a Torá nos adverte que ao comprar ou vender qualquer coisa, né, aqui se tratando da terra, né, para que nós não abusemos da parte contrária. Né, hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né, sobre a questão de preço justo. O que é justo? Qual é o lucro justo? Né? Então nós temos que ter essa noção para que nós não exploremos o nosso próximo, porque muitas vezes nós podemos até perceber que o nosso próximo ele não tem noção do valor real e a gente, né, se nós elevarmos o preço porque ele não tem noção, nós estaremos pecando. E no nosso íntimo nós sabemos qual é o valor justo. Então, se nós já sabemos de antemão, pratiquemos a justiça. Né? Isso é ser servo do Eterno. Então, não praticar o onat mamon. Do mesmo jeito, tem o onat devarim, que tem a ver com magoar as pessoas com palavras, né? No sentido de menosprezar, de impor aí um apelido que seja ofensivo, né? ou ofendê-lo de qualquer modo. Né? Isso não significa admoestá-lo no caminho. Né? Nós estamos falando aqui de verdadeiras agressões com as nossas palavras. É claro que nós devemos nos admoestar mutuamente a nos mantermos no caminho. O que nós não podemos é proferir palavras cruéis ou equivocadas em relação ao nosso próximo. E aí, lógico, é o princípio que nós buscamos praticar, o princípio da Lashon Hará, né? Não falar mal do próximo, em hipótese alguma. Buscamos evitar, né? Você falou buscamos praticar. Praticar, evitar, isso. Praticar, evitar a prática da Lashon Hará. E no transcurso da leitura, gente, nós percebemos também, né, leis sociais no que toca ao irmão que estiver ali numa situação de menos-valia, né, mas talvez ele esteja empobrecendo, né, desprovido de recursos, e aí nós devemos ajudá-lo. Né? Ali fala do ger, né, aquele que vive com o nosso povo. Né? Então tem o ger e o ger toshav. O ger toshav é aquele que cumpre aqueles mandamentos, costumava-se falar das leis de Noa, mas aqueles mandamentos de Atos 15. Então, se tem alguém conosco, começando, ele começa por Atos 15. Né? Atos 15, a partir do verso 19 ali. Então, vai cumprir lá a não contaminação com os ídolos, não vai comer carne de animais sufocados, relações sexuais ilícitas e o sangue. Então, esses são os primeiros mandamentos. Então, se essa pessoa está conosco, ela é merecedora do nosso suporte. Então, nós teríamos que estender auxílio para essas pessoas, né, para que ela se erga novamente. Talvez, se precisar de um dinheiro emprestado, nós vamos emprestar e não vamos o quê? Cobrar juros. É proibido cobrar juros de irmãos. Tá? No nosso meio nós não podemos cobrar juros. Podemos cobrar juros de terceiros? Sim, podemos. Não pode de irmãos. E é claro, gente, aqui um parêntese, podemos cobrar juros de terceiros, obviamente respeitando a legislação do nosso país, tá? Entre irmãos pode cobrar a correção da poupança, né? Sim, entre irmãos pode, não é cobrar, é uma questão de justiça fazer a adequação, mas não pode cobrar juros. Juros é juros, a correção monetária é outra coisa. Dentro de um estudo, né? Claro, é o que eu disse, a pessoa está conosco, a pessoa está se esforçando, a pessoa está cumprindo, né, quer agradar ao Eterno,
Não é aquela pessoa que está rebelde às ordens do Eterno, ela quer agradar o Eterno, mas ainda assim ela está com algum grau de dificuldade. Essa pessoa, sim, compete nos ajudá-la. Né? Não é ajudar a qualquer pessoa, porque tem pessoa que não adianta ajudar. Porque nós vivemos uma época lá na igreja que a gente ajudava todo mundo, chegou, tá com dívida, pagar, fazer isso, fazer aquilo. Aí umas Depois ia pessoas embora. endividadas começaram a chegar, entrar, participar, batizar, quitava a dívida. Não, cresce a fama, aquela congregação ali ajuda a pagar as nossas contas. Aí a pessoa vem, né, se agrega e tal, eu tô firme, paga as minhas contas e depois vai embora. Então, gente, obviamente, e graças ao Eterno, né, Ele nos dá discernimento e sabedoria para conduzirmos essas situações. Então, tudo isso é feito dentro da congregação, mediante um Beit Din, mediante aconselhamento. Pega aí os irmãos mais experientes, vamos nos aconselhar mutuamente, avaliar a situação do irmão, para que efetivamente providências sejam tomadas no sentido de dirimir o problema dele. E muitas vezes podemos até concluir que não seja essa questão de ajudá-lo, e que uma ajuda, a depender do caso, pode ser até prejudicial. Então, nós temos vários elementos, conforme já disse, o Eterno nos dá discernimento e diretrizes na palavra para sabermos qual é o momento de ajudar e como ajudar. Né? Então, aquela coisa, né, que nós aprendemos dos nossos pais, às vezes é melhor, ao invés de você dar o peixe, você ensina a pessoa a pescar. Não, peraí, vamos fazer isso aqui. Então, você não vai dar o peixe para ela, você vai dar outro caminho. Então, cada caso é analisado de forma individual e particular mesmo. Queridos, um fato interessante que me chamou a atenção é que, assim como as Escrituras, né, falam da importância do Shabat e do ano de Shemitah, que seria o 7º ano, fala da contagem, então, das semanas, que corresponde aí aos 49 dias, que é o que nós estamos contando, não é isso? Contagem do Homer, para que cheguemos ao 50º dia, que é Shavuot, ou Pentecostes. Né? Da mesma forma, essa contagem de anos entre um ano do jubileu até que outro aconteça. Né? Então, assim, enquanto nós fazemos essa contagem aqui individual, a contagem do Homer ela é individual, a contagem do Shemitah ela é feita de forma coletiva. Né? Tem que abranger a todos. Yeshua, lá em Lucas, capítulo 4, versos 15 a 21, diz assim: Yeshua ensinava nas sinagogas. Olha aí. Yeshua ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num Shabat na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito de Adonai está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável de Adonai. Esse ano aceitável de Adonai se refere ao jubileu. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Yeshua a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, queridos, Yeshua cita essas palavras lendo Isaías 61, versos 1 a 3. Ipsilíteres, não vou ler de novo, é exatamente o que está em Isaías 61. São as palavras que ele repete, que estão aqui transcritas em Lucas. Interessante também, gente, que no livro de Hebreus, no capítulo 3, verso 11, o Eterno diz assim: Assim jurei na minha ira,
que não entrarão no meu descanso. Quem não entrarão no meu descanso? Está no verso 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Então, aos desobedientes, esses não entrarão no descanso do Eterno. No capítulo 4, verso 3, diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no descanso de Adonai, tal como ele disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, queridos, muitas vezes nós sempre queremos aí uma razão plausível para que nós obedeçamos aquilo que o Eterno coloca para nós. E nós sabemos que nem todos os mandamentos, nós, numa leitura mais superficial, nós conseguimos extrair dali, né, qual seja essa fundamentação, qual seja a motivação. E é óbvio que a nós compete obedecer mesmo sem entender. Se o Eterno falou, nós obedecemos. E em obedecendo, nós vamos compreender, né, no curso dessa obediência, nós vamos compreender a vontade dele, que nós sabemos é boa, perfeita e agradável. Estou caminhando para o fim. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Adonai, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, não dá para investigar. Quem, pois, conheceu a mente de Adonai? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 1 Coríntios 1,18 diz assim: pois a mensagem a respeito da estaca de execução é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Adonai. O que isso tem a ver? As coisas do Eterno, conforme eu disse, que nós não compreendemos muitas vezes, ela é loucura para os homens, mas ao contrário, nós sabemos que é a manifestação do poder dele, e nós extrairemos e obteremos os resultados decorrentes da nossa obediência, independentemente de entendermos ou não. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 diz: Adonai escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Jeremias 8:9: portanto, os entendidos e sábios serão envergonhados, ficarão atemorizados e serão capturados pelas suas próprias armadilhas. Por quê? Porque desprezaram a palavra de Adonai. Ora, que sabedoria é essa que eles alegam dominar? Então, queridos, qual a lição que fica para nós, acerca tanto da guarda do Shabat, quanto da guarda de Shemitah, quanto do jubileu? Qual é a mensagem? O que fica para nós efetivamente? Dependência do Eterno. Numa frase, é isso aí. É continuarmos a ser dependentes do Eterno, nos voltarmos para Ele em confiança, clamar pelas promessas dele. Gente, não existe esse negócio de nós exigirmos promessas do Eterno estando em franca desobediência. Isso não existe. Por que não existe? Porque ele não volta atrás da palavra. A palavra foi lançada. Eu comentava com a minha esposa durante essa semana que eu ouvi uma frase lá no curso muito interessante que fala assim: para onde que está a palavra? Até comentei com os irmãos na quarta-feira: onde está a palavra de Adonai? A palavra de Adonai foi dada a quem? Ela foi proferida como? Ela foi proferida tendo todo o universo como testemunha. Ela está lançada, ela ocupa todo o universo. Assim como o nosso celular aqui capta um sinal de internet, e eu consigo falar aqui sem nenhum fio acoplado em qualquer lugar do mundo, assim é a palavra do Eterno. Ela está literalmente no ar. Ela está no ar. Agora, eu não posso ver essa palavra no ar e falar assim: Eterno, me dá essa bênção aqui. Meu filho, mas essa bênção está atrelada a um comando normativo, ao
comando, a um mandamento. Você não está obedecendo esse mandamento, você não vai colher as bênçãos decorrentes disso aí. Não tem jeito. Né? Colhe-se o que se planta. Se não tem a senha. Isso, exatamente. Qual é a senha? E, no entanto, os lobos gulosos ensinam completamente o contrário. Exato. Eles olham para as bênçãos e as maldições. Não, as maldições deixam de lado. Senhor, me dá essas bênçãos aqui, eu quero essas bênçãos. Ué, muito fácil. Quando você perguntou sobre que lição fica, para mim ficou muito forte assim. As leis do Eterno são muito sérias quando o pessoal foi para o cativeiro porque não obedeceu, né? Então a gente tem que considerar com muita seriedade também e obedecer, porque se a gente não obedecer, a gente vai colher frutos muito amargos. Sem dúvida. E muitas vezes, queridos, nós somos presas do nosso próprio, entre aspas, sucesso. Né? Ah, eu sou um bom profissional. Né? Eu é que faço, eu é que aconteço. Nada disso, nada disso. Né? Nós deixamos de perceber que a verdadeira fonte da nossa prosperidade é Adonai. Então nós não podemos cair nessa cilada, nessa armadilha. Né? Não é o nosso braço, ele dá força ao nosso braço para que nós trabalhemos e conquistemos. Agora, vem dele a força. Não é mérito meu, não é força minha. Lá em Deuteronômio 8,17 fala isso, né? Não nos iludamos pensando que minha força e o poder da minha mão me trouxeram essa riqueza. Isso é uma impropriedade. Então, queridos, que nós possamos examinar ou reexaminar a nossa autoconfiança. Que a nossa confiança não esteja em nós, não seja autoconfiança, mas sim confiança no alto. Tudo provém do Eterno, tudo provém do Eterno, e tudo vai voltar para o Eterno. Que sejamos administradores fiéis, que possamos cumprir aqui todos os mandamentos, estatutos e ordenanças do Eterno, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, enquanto a nossa é absolutamente enviesada, deturpada. Que Adonai nos abençoe e nos capacite a andarmos em plena obediência e dependência dele. Shabbat Shalom.